Olá, aluno de psicologia, estamos aqui num outro vídeo, dando continuidade à nossa videoaula de hoje sobre as abordagens da psicologia. A gente viu no vídeo anterior a discussão sobre personalidade, sobre a construção da personalidade. Eu acredito que todos vocês compreendem já do que se trata a personalidade. A gente já discutiu isso um pouco em sala, isso é sempre algo recorrente. E o vídeo anterior, acredito que pôde trazer um pouco das bases, né? Vocês vão ver que vocês têm a leitura adicional, que pode ajudar vocês também nessa compreensão, tá? A gente entendendo o que é personalidade, a gente passa as contribuições que as abordagens da psicologia trazem para a psicologia jurídica, né? A psicologia tem várias abordagens, ou seja, várias formas de se enxergar esse homem, de entender o funcionamento psíquico dele, né? E como a gente vê que cada um tem a sua lente de enxergar a realidade, dentro das áreas científicas também é assim, né? Cada um enxerga a partir das suas vivências e do que se é, né? As abordagens, a psicologia tem inúmeras abordagens, né? Nós temos 8 abordagens principais, que são as maiores, as mais difundidas, né? Mas dentro da psicologia jurídica, se trabalha explicitamente com 3 abordagens, tá? A gente vai ver as 3 nessa disciplina, que é a psicanálise, a gestalt, que é da psicologia humanista, e a behaviorista, que é da análise do comportamento. Por que ver essas 3 abordagens? Porque essas 3 abordagens colaboram de forma direta com a psicologia jurídica, cada uma trazendo a contribuição a partir da visão de homem que se tem. Para a gente começar a estudar as abordagens da psicologia, eu vou trazer um breve relato para vocês nesse vídeo de como se construiu essas abordagens. A primeira delas que eu vou trazer para vocês agora é a psicanálise, né? A psicanálise, como vocês já devem ter ouvido falar, ela foi criada inicialmente por Freud, né? que provocou uma revolução dentro das ciências humanas ao trazer o conceito de inconsciente. Ou seja, nós, homens, não somos donos das nossas ações. A gente não tem consciência de tudo que acontece conosco. A maior parte dos nossos conteúdos psíquicos, eles não vêm à consciência. Tá? Então, ou seja, as nossas escolhas, os nossos sentimentos, a gente não tem controle sobre eles e eles obedecem a uma dinâmica que é instintiva, ou seja, nós temos instinto. Para a gente falar um pouco disso, trazer isso para vocês com clareza, eu vou trazer uma reflexão interessante, que é da gente pensar quais foram os 3 pensadores que revolucionaram as ciências humanas, né? Primeiro foi Copérnico, que disse que o centro, ou seja, a Terra, ela não está parada e o Sol girando em volta, mas não, que é um sistema em que nós giramos em torno do Sol. Então, esse foi o primeiro golpe na vaidade do homem. Ele deixou de ser a Terra, ser o centro do universo, e passou a ser algo menor, né? O segundo golpe na vaidade humana e que tem um impacto nas ciências humanas foi Darwin, que disse que nós somos animais, né? Assim como os outros animais estão submetidos a instintos, né? E a evolução como os outros animais também. E o terceiro golpe foi Freud que trouxe ao dizer que, além de nós não sermos o centro do universo, além de nós sermos animais como os outros, nós estamos submetidos aos nossos instintos. E a gente não tem consciência de todos eles e acabamos reproduzindo isso nas nossas relações cotidianas e nas coisas, inclusive, que a gente deseja, que a gente almeja. A gente viu, quando a gente estudou as raízes do comportamento violento, alguns aspectos da psicanálise que dá para vocês terem bem uma noção disso, do que é que Freud está dizendo. Freud traz o conceito de inconsciente, tá? Que foi uma revolução, né? Então, é assim que a psicanálise enxerga um homem. O homem como um ser que é submetido ao seu inconsciente
e que ele não que ele esteja condenado a agir de forma instintiva, mas porque ele tem razão, nós temos nosso mecanismo de razão e nós temos capacidade de superar os nossos impulsos instintivos, elaborar, sublimar esses impulsos instintivos, vivendo de forma civilizada, né? É, mas ele quis estudar essa dinâmica instintiva. Então, ele enxerga o homem a partir dessa dinâmica instintiva. Logo depois, um pouco depois da psicanálise, né, na verdade, que surgiu a psicologia behaviorista, né? Ela surgiu como uma alternativa à psicanálise, um oposto. A gente pode dizer que é até mesmo um oposto, porque a psicanálise ela recebia muitas críticas de não ser uma ciência, porque ela não obedecia o método científico. Ela não obedece até hoje o método científico. O método científico ele cria leis e faz com que a gente possa medir, quantificar, pesar, calcular, reaplicar aquela lei e obter o mesmo resultado. Essa é a origem da ciência tradicional, são os padrões da ciência tradicional, e a psicanálise está muito longe de ter algum vínculo com essa ciência tradicional. E como conteúdo respeitado dentro da ciência à época, era somente esse conteúdo da ciência tradicional, houve um movimento dentro da própria psicologia de descoberta de conceitos, de estudar, enfim, o comportamento humano a partir de métodos científicos, que foi daí que se originou o behaviorismo, como uma alternativa à psicanálise, né, o seu oposto, um estudo do comportamento humano, né, a partir dessa estrutura científica. Então, a análise do comportamento, ela se debruça sobre o comportamento humano, medindo, quantificando, calculando, estabelecendo leis e experimentos que podem ser aplicados e reproduzidos, tá? A gente viu vários experimentos da psicologia behaviorista, quando a gente estava estudando análise social, né? Aqueles experimentos todos são experimentos da psicologia behaviorista, que tenta traduzir, a partir de comportamentos que são observáveis, o que se passa internamente. Então, não tem como a gente pesar, calcular, medir desamparo. Não tem como a gente pesar, calcular, medir o próprio comportamento, sentimento de raiva, mas eu tenho como pesar e quantificar um comportamento explícito disso, né? Então, a psicologia behaviorista, ela buscou por meios de estudos, inicialmente com animais, uma forma de entender esse homem, tá? E ela descobriu que nós somos pessoas, que nós somos seres, né, na verdade, que somos frutos da nossa aprendizagem, ou seja, a partir das minhas vivências, então personalidade, esses tijolinhos, cada vivência que eu vou tendo, eu vou aprendendo e vou construindo o meu repertório, que é a minha forma de ação no mundo, é como eu sei fazer, né? A gente vai aprendendo e cada vez que a gente vai se comportando, a gente vai se comportando com mais consciência a respeito daquele determinado ato. Então, ou seja, eu vou aprendendo, tá? A gente vai estudar ele um pouquinho mais também, mais adiante, que eu sei que é um pouco de novidade para vocês. E a última das abordagens que a gente que eu trago aqui, apresento para vocês, é a Gestalt, que ela está aqui no meio do slide, mas estou falando ela agora. É a psicologia humanista, a psicologia da Gestalt, que ela trata o homem como algo no meio do caminho entre o que a psicanálise traz, que é um homem completamente submetido a um inconsciente, e como esse homem técnico da psicologia behaviorista, que é somente fruto da sua aprendizagem. A psicologia humanista, ela trata dessa dinâmica entre consciência, liberdade e responsabilidade. Ou seja, o indivíduo, por mais que esteja submetido aos seus instintos, que nós tenhamos aspectos que a gente não tem consciência e que são impulsivos, né? A gente, por meio da autoconsciência, a gente é possível exercitar a nossa liberdade de escolha, né? Que, ou seja, que é impossível se falar de liberdade sem se falar de responsabilidade. Então,
por meio dessa relação consciência, liberdade e responsabilidade, é possível uma ação humana menos danosa, né, na sociedade. Isso é extremamente importante para a nossa área jurídica. Todas as medidas que a gente vê da justiça terapêutica, elas passam por essa visão humanista, que é de se provocar a autoconsciência para que o indivíduo faça escolhas que visem um bem-estar maior da coletividade, né? Então, a gente vai ver essas três abordagens. Não é nessa, a gente vai ver nessa ordem, não vai ver nessa ordem, quer dizer, que está nesse slide. A gente primeiro vai estudar a psicologia behaviorista, depois a gente vai estudar a psicologia humanista da Gestalt, e a última que a gente vai estudar vai ser a psicanálise, porque ela é mais extensa e fica mais fácil didaticamente da gente alcançar ela por último, tá? Então, inicialmente a gente vai estudar a psicologia behaviorista, que vocês já tiveram algum contato com elas a respeito de experimentos, mas agora vocês vão entender a origem da psicologia behaviorista e a aplicação dela para o universo jurídico, né? Quando a gente fala de todas essas abordagens, a gente está falando também, vai falar também da aplicação que ela tem dentro do universo jurídico. Por que que ela está fazendo parte aqui da disciplina de vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai ver sobre a psicologia behaviorista, abordagem behaviorista.